Peraí. Ótimo, estamos ao vivo, em gravação. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Milena Manzini e aqui nós sempre falamos sobre vestibular, principalmente vestibulares do Rio, de São Paulo e dessa área do Sudeste, porque é onde eu estou estudando para estar ano que vem, espero eu, na UERJ ou na UF ou nessas faculdades aqui dessa região. E quando a gente fala de UERJ, a gente está falando de uma prova que exige um conhecimento de redação diferente. Por isso, hoje eu estou aqui com a Maristela, que foi minha professora no segundo e terceiro ano do ensino médio, e hoje ela vai dar um aulão para vocês. Eu vou pedir agora, por favor, Maristela, ser presente para que meu público também te conheça. Ah, sim, que prazer. Primeiro, olá, gente, tudo bem? Sou professora Maristela, sou professora de linguagens, assim, tenho uma significativa experiência na área de redação, né? É uma das frentes de linguagens, né? E eu tive o enorme prazer de ter tido a Milena como minha aluna em sala de aula presencial, super disciplinada, super envolvida. E aí, né, esse envolvimento todo dela gera essa divisão de conhecimento, ela vai multiplicar conhecimento, experiência, e o grande exemplo dela que é a disciplina. A Milena arrasa, viram? Vocês vão aprender ainda mais com ela, porque é bom, os exemplos servem de referências, né, Milena? A gente vai falar muito também de referência em redação, e você é uma referência para muita gente, eu tenho certeza. Ai, Mari, muito obrigada. Eu fico muito feliz de tê-la aqui comigo. Obrigada pelo Então, convite, uma honra, eu te falei, né? eu fico até emocionada, porque assim, eu busco muito simplificar o estudo das coisas. Eu creio eu que quando a gente simplifica, a gente consegue compreender de uma forma mais rápida, e aí a gente vai conseguindo construir o conhecimento. Então, dessa forma, eu vi muitos comentários falando sobre a redação da UERJ, vi muita gente com medo, achando que era um bicho de sete cabeças, e eu sei que você tem um vasto conhecimento, porque você atua em várias escolas aqui do Rio, você auxilia muitos alunos com a redação da UERJ. Então, você poderia explicar um pouco por que você acha que a razão da UERJ ser tão temida no quesito redação? Então, você falou da simplificação do conhecimento, né? Primeiro, existe essa lenda urbana, né, na área do vestibular, que a redação do UERJ é completamente diferente da redação do Enem. A gente tem como resolver essa equação, né? Como é que ela é completamente diferente se ela é o mesmo tipo de texto? É uma dissertação argumentativa. Já começa por aí, né? Sim. É claro que com isso eu não estou querendo dizer que é basicamente o mesmo. Há as peculiaridades. A primeira e grande atenção que vocês têm que ter, né, e vocês sabem disso, que é a indicação literária, que a UERJ tem. Né? E se ela faz uma indicação literária, ela já tira dali uma temática vinculada à obra. O Aham. Enem não. O Enem não tem uma indicação literária, como a gente sabe, ele tem uma proposta de redação com textos motivadores vinculados, sim, à frase temática. E Uhum. quando a gente, na UERJ, tem uma indicação literária com uma temática extraída da obra, aí a gente já tem uma reflexão diferente, ou seja, a prova da UERJ vai fazer sim uma abordagem de cunho social, vai fazer sim uma abordagem de tema que é importante para a sociedade, mas com um tanto de reflexão. Uma reflexão que eu diria típica da filosofia, né? Sim. As pessoas falam muito, o filósofo é um pensador. Sim, para fazer a prova da UERJ, a gente tem que ter um toque de filosofia, um toque de pensamento mais crítico, mais aguçado acerca daquilo que vai ser pedido, com toda certeza. Então, assim, Maravilha. essa é uma característica bem apropriada da UERJ, o que, de certa forma, se diferencia do Enem, porque o Enem, ele até tem, inclusive tem uma orientação de crítica social, só que direcionada para um problema, para a resolução de um problema, que não é o caso da UERJ. Sim. Até temos um problema, ou podemos ter, mas não com a preocupação de resolvê-lo, mas de discuti-lo, de abordá-lo, de aprofundá-lo, de refletir sobre ele. Ou seja, a palavra-chave da redação da UERJ, a reflexão. Gostei. Eu colocando agora o meu comentário, eu acho que tipo, hoje em dia, nós não vemos os jovens tendo essa capacidade de reflexão tão grande. E aí, quando a gente vai escrever um texto em pouco tempo, no meio da prova,
às vezes a pessoa começa a se preparar depois do Enem para redação especificamente. É Então, verdade. eu acho que não tem como trabalhar essa capacidade de refletir e ainda assim colocar de uma forma boa, né? Uma forma assim, que não seja só capaz de compreender, mas uma forma que seja bonita, que tenha valor. Eu acho que isso é muito complicado hoje em dia. E Então, essa essa questão. beleza, perdão, Milena, e essa beleza, provavelmente a qual você se refere, reside também na linguagem, né? Sim, Porque a sim. forma como nós nos comunicamos, a forma como nós nos manifestamos, né? O corpo linguístico utilizado também é um diferencial. Isso vai dar essa beleza, e a beleza vai convencer também, porque é um processo de convencimento, é um texto dissertativo argumentativo, né? Nós usamos o tempo todo argumentos para defender determinadas teses, determinadas ideias. E o Uhum. corpo que a gente atribui, a vestimenta que a gente atribui a essa defesa é a linguagem. E a linguagem tem um nível de persuasão muito interessante. Maravilha, maravilha. Então, puxando ainda para essa parte filosófica e com a parte do texto, do livro em si, que a gente usa para embasar um pouco a nossa argumentação, você acredita que a leitura, nesse caso, não só do livro, mas como de diversos temas que circundam o livro, você acha que é interessante até qual ponto? Nossa, a leitura ela vai orientar no ponto total, né? Porque se uma prova, se uma banca indica uma obra e o candidato ignora, despreza ou não tem tempo, enfim, ele vai ser prejudicado, porque por mais que a frase temática traga, sim, uma abordagem que possa ser analisada de fora, mas a gente não pode esquecer que é um de fora com muitas aspas, né? Ele está Uhum. incluído em um contexto. E aquele contexto vai ser determinante para você defender a sua tese. Por exemplo, há 2 ou 3 anos, eu não me lembro exatamente, acho que há 2, foi o livro O Menino do Pijama Listrado, né? Sim. E a UERJ surpreendeu lindamente, como sempre. A UERJ, ela vem com umas temáticas muito inteligentes. Eles Uhum. pediram que o aluno discorresse, que o candidato discorresse sobre a moral da história, né? Caramba, eu lembro. Foi bem interessante. Foi. E agora com Hamlet. Hamlet é um texto dramático que Uhum. tem uma profundidade reflexiva muito grande, porque ele fala de questões morais, falar sobre moral, falar sobre ética, falar sobre reflexões que nos conduzem a um resultado, a uma tese, a uma defesa de tese, não é fácil. Sim. Exige amadurecimento, exige vivência, coisa que 70%, 80%, acredito, né, dos candidatos sejam mais novos. Ou seja, como Sim, eu vou ter uma percepção moral, ética, um pensamento construído se eu ainda sou muito jovem? exatamente. Ou Nossa, seja, como é que eu vou ter? Administrando a leitura, eu preciso ler a obra, eu preciso pensar sobre a obra, eu preciso fazer referências o tempo todo, ter um posicionamento crítico, aprender a pensar, sim, estar o tempo todo questionando, pensando, fazendo, né, relações lógicas de sentido, isso é fundamental. magnífico, magnífico. Olha, eu adorei essa parte da questão do incluir a obra. Eu acredito que, assim, eu sou uma pessoa que amo leitura. Hoje em dia é difícil de ler tanto quanto eu consegui antigamente nos meus anos de ouro, mas eu sinto que quanto mais familiaridade a gente tem com a obra, mais fácil a gente consegue discorrer sobre o tema e, tipo, flutuar pela obra para poder encontrar qual ponto vai ser mais essencial na hora da leitura e na hora de explicar o tema, de responder o tema. Então, assim, é impressionante. Isso que você acabou de falar nos remete a 2020, se eu não me engano, que foi Vidas Secas. E o Aham, tema estava direcionado ao protagonista, que era o Fabiano, que ele uhum, tinha uma grande peculiaridade, que era um processo até, a rudeza da vida dele, uhum, o aproximava, o Graciliano Ramos fez essa grandiosidade, né, de aproximar o protagonista a um animal. Tamanha era a dificuldade, as agruras eram muito grandes, né, da vida uhum. seca, né, das vidas secas, né, do sertão. Então, ele fez um questionamento, a UERJ neste ano fez um questionamento sobre esse tipo de vida, como pessoas, como fabianos sobreviviam diante das dificuldades da vida. Ou seja,
Como responder a uma pergunta, que é uma outra peculiaridade também, uma outra marca da UERJ, que é importante vocês estarem atentos. É comum a UERJ vir com um tema em forma de pergunta. Então, como responder a uma pergunta direcionada à obra sem a conhecer? Sem minimamente, né, tê-la lida, é preciso realmente ler, para poder fazer as inferências, as conclusões e ter as respostas. Maravilha. Então, caímos nessa conclusão de que a leitura da obra e a familiaridade com a obra e com os temas que a obra aborda, com a marca temporal, de fato, é uma característica que a UERJ valoriza muito, porque, afinal, reflete uma vida mais com mais necessidade de leitura. E isso é muito importante. Sim. Não fugindo dessa questão agora da frase-tema. Geralmente a frase-tema vem com questionamento. E eu recebi muitas dúvidas perguntando sobre a obra, como a gente coloca a obra no texto, e se a gente precisa responder esse questionamento com sim ou não diretamente. E como o questionamento dentro do texto, ele é respondido de fato. Excelente essa pergunta, essa é uma dúvida muito pertinente. A gente tem que saber, tem que reforçar a ideia de que é um texto, é uma resposta a uma frase-tema, uma frase temática, né? A um questionamento, mas é óbvio que não é uma resposta a um questionário. É preciso fazer essa diferença. Então, o texto em sua completude, inclusive no modelo ERJ com título, é que vai dar a resposta. Né? O texto como um todo, mas jamais, sim, não, jamais iniciar dessa forma. É a elaboração realmente de um texto como uma grande resposta. Essa grande resposta vai defender uma tese. A resposta é a tese defendida com aprofundamento argumentativo. Jamais fazer uma menção direta como se estivesse respondendo a um questionário. Não, isso não. Maravilha, maravilha. Então, é muito importante, porque eu sinto que toda vez que eu vejo aquela pergunta, muitas vezes ela é fácil de ser respondida, tipo assim, é alguma coisa muito drástica, e obviamente você vai negar, você vai ir contra o tema, e muitas vezes ela é uma pergunta, como você disse, de vidas secas, que é mais uma análise por trás. E aí, essa questão de você se fechar no sim, não, talvez, quebra completamente o raciocínio, né? Então, preparar-se para a prova e analisar as redações que fogem também desse sim, não e talvez direto, né, de você analisar outras facetas da obra que você vai discorrer no texto, é muito importante. Cai nesse ponto. Sim. Maravilha. Incrível. E agora eu queria perguntar para você se você, obviamente você conhece, mas quais erros que você acha mais comuns na hora de pensar a redação, tanto em questão de estrutura quanto resposta? Olha só, tem uma gama aí, né, de respostas, mas assim, aproveitando a questão do livro, eu sinto que também há candidatos que perguntam se devem, por exemplo, mencionar a obra ou não como uma das referências, né? E aí eu vou responder como erro ou como acerto. Super acerto, né? É uma bela sacada, é super assertivo no sentido de estar correto, mencionar a obra. Claro, a gente vai estar validando uma banca, né? Uma banca que ofertou aquela pergunta, que ofertou aquele trabalho e que está fazendo uma abordagem vinculada a ele. Então, é preciso mencionar a obra como uma das referências. Não necessariamente como única referência, pelo contrário, né? Mas como talvez, mola mestra, como a principal, ou como aquela que vai conduzir todo o teor do texto. Né? Ela tem uma importância muito grande. E outra questão também, que é muito comum, que se tornou um erro muito marcante devido à tipologia específica, o modelo específico do Enem, são os formatos engessados. Sim. A UERJ não quer ver engessamento, a UERJ quer ver fluidez discursiva. A UERJ quer ver um posicionamento claro, aprofundado, claro, obviamente, com o padrão formal da língua, mas leve, fluido, sem quebras, né? Sem estruturas fechadas. Ele quer o raciocínio, como eu falei, ele quer o reflexo do pensamento. E quando nós falamos a partir do que pensamos, e não daquilo que copiamos.
Então, um grande erro é essa cópia, é pegar a estrutura do Enem e reproduzir para o UERJ. Então, não, sem palavras repetidas, sem expressões, por exemplo, sem conectores linguísticos repetidos, a fluidez não está necessariamente na presença, por exemplo, de conectores, ou Uhum. de palavras que já foram muito vistas nas redações nota 1000 divulgadas pelo Enem, como, por exemplo, odiernamente. Odiernamente quer dizer na contemporaneidade, nos dias de hoje, na atualidade, e já virou uma marca de Enem. É Então, verdade. um erro para o UERJ que não pode ser cometido. Evite as palavras desgastadas, sobretudo no Enem. Isso é um erro. Né? Então, o cuidado com a linguagem, a abordagem da obra como uma das referências é um acerto, não abordá-la é um erro, né? Maravilha. E um erro que não deve, que assim, na realidade não é bem um erro, mas não é a condução principal da UERJ, que é a proposta de intervenção social típica do Uhum. Enem e não típica da UERJ. É. É preciso ressaltar aqui o seguinte: são poucos os modelos que a UERJ divulga com as notas máximas. Dentre eles, uma ou outra a gente vê uma semelhança grande nesse sentido da conclusão, Uhum. meio que como uma proposta de intervenção, porque, afinal de contas, também é um questionamento. E um questionamento ele tem uma característica de um problema. Sim. Então, no final, eu até posso sugerir movimentos, pensamentos, atitudes para corrigir, para evitar aquele tipo de situação. Mas não é uma formatação de proposta de intervenção. Então, esse é um erro também. Evitar se desmembrar do modelo Enem, né? Evitar aquela proposta de intervenção social na redação da UERJ. Evitar não, eu diria, não usar, não empregar. Então, é um erro ficar fechado na proposta Enem, que é muito específica, e repetir essa conclusão na UERJ. É um outro erro bastante comum, porque o Uhum. Enem é a referência nacional e a UERJ é uma realidade do Rio de Janeiro. Sim, sim, maravilha. Eu pensando enquanto você falava, eu percebi uma coisa, me veio aqui à cabeça, que existem, vou usar agora com a linguagem de filmes, porque creio eu que muitos jovens gostam, sim, são mais apegados a filmes do que a livros, mas existem alguns filmes que você se sente dentro do filme, né? Você tem aquela questão da imersão, você está completamente junto do livro, do filme, perdão, está completamente imerso naquilo e você tá acompanhando aquela história e parece que você está vivendo na pele. E tem outros filmes que não, que eles até tentam emular isso, mas não conseguem. E aí, nesse sentido, fazendo um paralelo com textos, eu sinto que quando eu tô lendo uma boa redação da UERJ, eu me vejo mais imersa ao texto, porque ele não se preocupa em cumprir as caixinhas, ele se preocupa em dissertar de verdade, com uma dissertação argumentativa linda, um texto belo, bem escrito, e quando eu digo bem escrito também, bem planejado, e quando a gente olha para o Enem, por mais que ele possa ser bem escrito e bem planejado, ele é muito engessado, como você disse. E a UERJ não gosta disso. Creio eu que, nesse caso, a UERJ valoriza muito a subjetividade do autor do texto, né, do aluno, do que vai ser examinado. É, ela analisa a subjetividade e a capacidade dele de se manter dentro de uma dissertação, ao passo em que ele também se mantém em si, na sua Na subjetividade. sua E nesse lógica. caso, qual o nível que você acha considerado ideal de subjetividade, de o quanto se colocar dentro do texto? Então, você, quando fez toda essa abordagem, você praticamente já deu a resposta. O candidato mais jovem, muito mais próximo dos filmes e das séries, Uhum, e ele se enquadra muito quando ele consegue sentir o teor daquela série, o teor daquele filme. Então, sim. quando a gente escreve sobre algo que conhece bem, ou de que gosta muito, Uhum, há uma fluidez, a gente tem uma facilidade. Agora, tem que tomar muito cuidado também com o excesso de subjetividade, porque, mesmo não sendo uma pergunta, é para definir uma tese. é E verdade. se eu me exceder na subjetividade, eu não vou responder. Então, Uhum, realmente, tomar cuidado com a fundamentação teórica. Né? Existe um ditado popular que eu uso muito como professora de redação, que é o matar a cobra e mostrar o pau. O uhum, matar a cobra é você
apresentar o posicionamento, é você designar um raciocínio lógico sobre um determinado tema. Você matou a cobra. Sim. De que maneira você usou? Quais foram os métodos que funcionam para aquela atitude, para aquela defesa da tese? É o referencial. Aí você pega um argumento, você pega um repertório e vincule, que esteja vinculado àquela defesa. É a validação da tese, é você não deixar muito subjetivo. Porque se você só ficar falando, abordando, você vai para um teor mais expositivo. Corre o risco de você Sim. ficar mais expositivo. E a tipologia textual não é essa, ela é dissertativa argumentativa. Então, cuidado realmente para o excessivo tom subjetivo. Uhum. Você tem que se mostrar, você é o sujeito atuante daquele texto. Você vai defender a sua tese. Inclusive podendo até usar a primeira pessoa, podendo. Na realidade, qualquer texto dissertativo argumentativo, mesmo da UNEM, pode usar a primeira pessoa, seja ela do singular ou ela do plural. Tá? Sim. Não é proibido, é porque a gente tem como referência de nota 1000 um texto na terceira pessoa. Mas Aham. qualquer dissertação argumentativa acolhe, né? Inclusive, pode ser feita na primeira pessoa. E a UERJ adora essa primeira pessoa. A UERJ quer ver o seu olhar exatamente na primeira pessoa. Só que eu repito, cuidado com excesso de subjetividade. Como? Fundamentando a tese, né? Mostrando a validação daquele seu posicionamento através de um repertório, através de um argumento pertinente e válido para aquela defesa. Maravilha, gostei muito. Então, nessa questão dos repertórios ainda, eu recebi uma pergunta, uma dúvida muito repetida, que era quantas vezes o meu repertório vai ser o texto que foi pedido, né? O livro que foi pedido, e quantas vezes, quais outros assuntos eu posso colocar dentro do texto para dar aquela, como você disse, para validar mesmo, né? Para tirar da subjetividade completa. Ah, ótima pergunta. Pois é, assim, não existe uma receita, né? Como uma receita de bolo. 3 ovos, 3 vezes o repertório. 2 ovos, 2 vezes o repertório. Não existe. Existe essa lógica da defesa da tese. Assim, uma outra característica também, para eu poder responder a sua pergunta, da UERJ, são os 4 parágrafos que são típicos do Enem, né? Aham. E na UERJ, não necessariamente essa formatação, em termos de organização de ideias em parágrafos, precisa ser respeitada. Por exemplo, eu posso desmembrar, estruturar parágrafos menores e elaborar 5, em vez de 4. É um método. Uhum. Quem se sente seguro e tem habilidade para isso, pode fazer. E nessa organização, em tese, numa contextualização inicial, por exemplo, com a obra, com Hamlet. Sim. Então, abrir o texto fazendo um vínculo com a abordagem temática inicial, com uma das passagens da obra. E durante o desenvolvimento, buscando fundamentações teóricas, buscando a validação do seu posicionamento para valorizar aquela tese. Uhum. Então, em média, 2 ou 3 repertórios diferentes da obra. Aham. Média, mas isso não é uma receita pronta, porque às vezes há textos em que há 2 apenas repertórios, 2 passagens da própria obra e um repertório fora, né? Uhum. Mas assim, os repertórios não diretamente ligados à obra, quantitativamente falando, se eles funcionarem para validar a tese, uns 3, Sim, sim. em média, Creio funcionam eu, muito bem. creio eu que não pecar pelo excesso e também não pecar pela falta, né? Exatamente. E lembrar o seguinte, importante aqui, conclusão não é o momento de utilizar repertório. Uhum. Conclusão é a validação da tese, é a ratificação da tese na UERJ. Uhum. Né? Sim. Então, assim, a gente tem o tempo de validar com o repertório na introdução, nos 2 ou nos 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, Sim. em média, 3, estourando 4. Às vezes a gente lê textos em que um parágrafo de desenvolvimento, que é aquele parágrafo que vai aprofundar a ideia defendida, o posicionamento defendido, às vezes cabem 2 repertórios e que Uhum. dialogam muito bem. Muito cuidado para não pecar pelo excesso e muito cuidado também para não pecar pela falta. Sim, sim. Então, É, assim,
De 2 a 4, digamos assim, se for para quantificar em termos de resposta. Acredito que nessa hora o repertório de redações agora, né, aquela questão de o repertório de quantas redações você estudou e quão acostumado você está em ver as pessoas abordando o tema de forma diferente, nessa hora eu acho que ele é muito válido, porque você tem aquele embasamento na tua cabeça de que se você colocar agora um repertório a mais, não vai fazer sentido, que você vai ter que gastar muitas linhas, ou se você não colocar, vai ficar faltando um pedaço. Então, ter esse repertório pessoal é importante nessa hora também, né? E o mais importante é a lógica, né? Uhum. É o sentido lógico. A banca percebe a forçação de barra. Ah, não, eu vou botar mais esse repertório aqui, porque ele vai ter um valor. Os critérios de correção da UERJ, né, se diferem em um aspecto, que é o da conclusão. Né? Uhum. Eles têm coesão e coerência, Sim. que entra na própria parte estrutural do texto, né? Uhum. Eles têm, obviamente, a questão da linguagem, que é o padrão formal, que isso, né, no nível acadêmico, é o que a gente prioriza, é o padrão formal da língua. Sim. Eles têm a fundamentação argumentativa, que é o Uhum. terceiro item, não necessariamente numa ordem, são 4, né? Sim. E eu vou usar o mesmo termo que o Enem usa, que é o projeto de texto. Então, são 4. Então, de que forma a gente vai construir esse texto e qual é a fundamentação argumentativa? Quantitativa, mais qualitativamente falando. Muito mais Uhum. qualitativamente falando. Né? Então, Nossa. vai ter, obviamente, um olhar para a fundamentação argumentativa, com toda certeza. Mas ela tem que estar numa lógica de sentido, como um quebra-cabeças, né? A gente vai montar as peças, elas vão se encaixar. Esse encaixe, né? Tem que dar match, né? Tem que Sim. funcionar. Porque Uhum. se forçar, não vai funcionar. Por mais que a gente force aquela pecinha, não vai, o painel final não vai dar bom, né? Vai É, dar ruim, entre aspas, usando uma linguagem mais jovial. Então, assim, realmente recorrer a repertórios que funcionem para aquele posicionamento. E cuidado com o excesso. maravilha. Vou puxar esse gancho também na questão de projeto de texto. Muito é dito no Enem daquela questão da circularidade, né? Do texto começar e terminar mostrando o que você pensou nos detalhes. Então, nesse sentido, aqui na UERJ, creio eu que a circularidade é em dobro, né? Porque se ele te dá mais liberdade, ele pede também para que você construa um texto muito, como você disse, lógico, e que faça total sentido, já que você pode dar uma caminhada mais para o seu lado e ainda assim fugir um pouco do projeto de texto que a gente está acostumado. Então, como você consideraria uma circularidade efetiva, assim, uma circularidade que é anotada pelos corretores? Com a ratificação da tese na conclusão. Porque, Uhum. assim, o candidato na UERJ tem que, já na introdução, apresentar essa tese de forma muito similar à do Enem, né? Aham. Estabelecer preferencialmente um vínculo com o repertório de forma a contextualizá-la, né? Contextualizá-lo, perdão, e ir aprofundando e desenvolvendo, né? Ele vai desenvolver o seu ponto de vista. Por exemplo, vou dar um exemplo típico, específico do Hamlet, né? Que é a obra. Sim. Aquela famosa frase, ser ou não ser, eis a questão. Porque o protagonista sofre, ele sofre com seus valores, diante dos seus valores morais. Afinal de contas, ele perdeu o pai, foi assassinado. Descobriu quem assassinou. Nossa, um tio que se casou com a mãe. Então, é tudo muito difícil de ser compreendido. E tem um momento que ele tem vontade de matar esse tio, claro, ele tem a sede da vingança, né? Ele viu o próprio pai ser assassinado, viu? Não, né? Percebeu, entendeu que o próprio pai foi assassinado. Então, gera aí um grande questionamento. Então, ser ou não ser, eis a questão. Você, a partir desse fio condutor, vai trazendo toda uma abordagem. E no final, além de responder, obviamente, a pergunta, se for o caso da frase temática, você vai ratificar. Aí você fecha o ciclo, né? O círculo. Né? Maravilha. Você vai exatamente fechar, confirmando, ratificando aquela tese. Então, é necessário ratificar, é necessário encerrar. Então, assim, você vai terminar a conclusão estabelecendo de forma clara que você está fechando aquela sua ideia de Sim. forma não redundante, mas de forma reiterante, é uma reiteração. Você reitera a sua defesa.
Maravilha, maravilha. Então, assim, nós respondemos muitas perguntas agora que como é fazer uma boa conclusão da UERJ. Você brilhantemente respondeu essa questão agora. E, assim, tem mais alguma adição à conclusão que você sente que as pessoas pecam um pouco? Como eu falei antes, elas pecam um pouco porque levam todo o trabalho do ano inteiro da proposta de intervenção social do Enem, que é bem delimitada, que tem que ter 5 elementos, agente, ação, detalhamento, efeito, meio modo, elas levam para o UERJ, né? Esse é o principal erro. Então, cuidado, exercita com mais atenção, sobretudo a conclusão. E assim, se é uma ratificação da tese, procure palavras que realmente tragam esse efeito. Maravilha. Reitera-se, então, ou diante desse padrão, ou diante desse contexto, reitero a ideia, porque pode usar a primeira pessoa. Ou quem está mais confortável na terceira, muito cuidado. O não uso da primeira não vai eliminar nota, não vai baixar nota de ninguém, não. Uhum. O mais importante é o texto fluido, é o texto coerente, é o texto bem fundamentado. Né? Então, começar a conclusão, né, é fechar o texto com palavras, com termos que mostram essa fundamentação para finalizar é muito importante. Por exemplo, tem uma expressão denotativa que fala assim, ou seja, eu vou Uhum. reiterar, né? Sim, Diante disso, ou seja, ratifica-se então, né? maravilha. Reitera-se a ideia de que, então, é um reforço. A conclusão não é da UERJ, não é solução para aquele questionamento ou para aquele possível problema. Porque Uhum. é um grande problema você ter, por exemplo, em Hamlet, a vingança, né? A vingança da Idade Média, em que se faz o dente por dente, olho por olho, né? Ou o perdão, que é uma questão mais moral e que entra também nas filosofias, né? Cada um que segue a sua, até no âmbito da religiosidade. Então, o que a Sim. gente quer não é dar orientação, mas é mostrar que o candidato tem um pensamento crítico e ele reitera na finalização. Ele finaliza ratificando, confirmando o que ele desenvolveu anteriormente, mas sem dar solução necessariamente. Até como eu já falei antes, você até pode propor, o importante não é alimentar uma vingança, mas sim buscar métodos, meios, através da psicologia. Isso é uma forma de indicar uma solução, mas não é aquela fechada. Por intermédio, por meio de psicólogos, desenvolver projetos. Não, é de uma forma Uhum. mais fluida, né? Sim, creio eu que não buscar engessar até o ponto de vista, né? Buscar realmente ser uma coisa mais natural facilita muito esse processo. Então, muito interessante. Adorei esse ponto. Inclusive, você falando do olho por olho, dente por dente, cai um ótimo repertório para a gente pensar, né? O Código de Hammurabi, muito importante, foi o primeiro código escrito, então é um ótimo repertório. Eu não vejo tanto, você provavelmente vai vê-lo muito mais que eu, nas redações, mas eu não o vejo sendo muito bem utilizado, nas poucas É. vezes que eu vi. E assim, se eu posso dar uma orientação, eu não uso a palavra dica. Eu não gosto de Eu dica, também não. porque É um escrever, gancho. escrever não é dica, escrever é viver. A Conceição Evaristo, nas suas obras, que são muito autobiográficas, criou uma palavra que é o neologismo típico dela, né? A vida dela é uma escrevivência. Ela escreve a partir das suas vivências. E escrever é retratar a sua vivência. Então, assim, sem dica, mas com uma orientação. Já que a UERJ tem uma orientação temática um tanto quanto filosófica, tá Uhum. aí. Leiam mais o que a filosofia tem a acrescentar. Né? Os argumentos de autoridade de filósofos certamente vão funcionar bastante. E quando eu tenho na minha caixinha pessoal de repertórios muito mais conhecimento, seja o tema qual for, eu vou lá, vou pegar no meu software natural e não artificial, né? Uhum. E vou utilizar da melhor forma possível. Porque a experiência da vivência é a melhor forma de conduzir uma argumentação. Por isso que Maravilha. dissertar argumentativamente nesse final de ensino básico com 17, 18, 19 anos é muito difícil, né? É mesmo. Porque, como eu falei antes, vocês estão em processo. Eu estou aos 55 anos, estou em processo de evolução,
né? A gente evolui a cada momento, a cada experiência, o que dirá um cara de 17, 18, 19 anos, um candidato. É muito difícil, muito mais porque eu assim, na minha vivência, antes de eu estudar para o Enem e para o UERJ, eu não tinha contato com dissertações argumentativas. Não é um texto que, assim, é comum para a nossa idade. Se nós já somos acadêmicos, assim, do nível universitário, obviamente a gente vai ter um contato muito maior. Mas agora, no ensino médio, no ensino fundamental, para os mais aplicados e mais antigos, a gente não vê tanto. E eu acho que isso diminui um pouco a nossa noção de repertório e a nossa noção de familiaridade com o tema, né? É muito, muito complicado. Mas para vocês que estão entrando nesse mundo universitário, isso vai ser fundamental, porque daqui a pouco vocês não estarão com experiência com textos de 30 linhas, não, com 30 laudas, que a gente chama, né? 30 páginas, estruturalmente dissertativos argumentativos, que vocês vão escrever artigos científicos, né? Você, na medicina, e muitos dos seus seguidores, né? É uma outra palavra da qual eu também não gosto. Eu não gosto de seguidor. As pessoas que acompanham o seu canal, que recebem a inteligência dele, né? Porque a gente não está seguindo, a gente está acompanhando, a gente está crescendo. Então, assim, é preciso ter essa noção de que a gente ouve aqui, ouve ali, adquire o conhecimento, adquire a experiência e vai escrevendo. Como a Conceição Evaristo, né? As escrevivências de vocês nas redações. Incrível, eu inclusive anotei esse repertório quando você falava. Eu gosto de falar que o pessoal, assim, eles são donos dos comentários, porque obviamente não são donos do canal, porque senão a gente ia virar uma bagunça aqui, né? Mas os comentários é a casa, assim, é o lugar que a gente pode trocar uma ideia maravilhosa. Inclusive, se vocês estiverem gostando, por favor, vou puxar um gancho agora, quebrar a quarta parede e falar. Se vocês estiverem gostando, deixem seu like e deixem suas dúvidas, que eu estarei aí com Maristela, assim, a gente vai estar respondendo, né, professora? Com certeza. Mas até agora, o que eu diria é que tem sido uma experiência muito rica essa aula, esse simplificando a redação do UERJ, porque tem sido impressionante tudo até aqui. Então, se estiver valendo esse like, por favor, o like e o compartilhamento, porque isso aqui demorou para sair aqui. Então, eu vou confessar, eu vi horas e horas de comentários de YouTube, de TikTok, para pesquisar as dúvidas. Eu queria trazer uma coisa que realmente simplificasse o pensamento e mitigasse todas essas questões escondidas até da UERJ. Então, vamos continuar. Nós falamos que a conclusão, ela é, assim, completamente... não é completamente, mas enfim, nós já conversamos bastante sobre ela e suas diferenças com o Enem. E agora eu queria falar especificamente se você considera que a UERJ existe aquela questão de apresentar pontos positivos e negativos, porque eu creio que no Enem, quando a gente está falando de uma problemática, é muito fácil a gente apresentar os pontos negativos dela. Mas quando a gente traz um questionamento que não é uma problemática como o Enem, como a gente usa o ponto positivo da questão, o ponto negativo da questão? Então, vou aproveitar, vou continuar no Hamlet. Por favor. Diante da evolução da sociedade, a gente já está há anos e anos e séculos distante da Idade Média, ainda bem, né? Porque a Idade Média trazia ainda o início da evolução da sociedade, né? A sociedade precisou, a gente precisa aprender muitas vezes errando. Então, o erro da violência para resolver um problema foi um aprendizado. Então, nós já temos a Declaração dos Direitos Humanos, há direitos humanos, então apresentar a violência para a solução de um problema é um erro, é um aspecto negativo. Maravilha. Né? Então, Hamlet acertou na medida em que ele se mostrou moralmente tendencioso, ele tinha um valor moral, então aquilo fez mal, porque ele pura e simplesmente no seu reinado, ele era um príncipe, né? Ele vivia num lugar de maior conforto, e ele poderia ter decidido, matou meu pai, vou matá-lo também, mas ele tinha código moral. Então, tá aí um aspecto que se contrapõe o valor moral do bem e o valor imoral do mal, que é a vingança com as próprias mãos. Então, é possível, se for o caso, né, se for o encaminhamento temático, fazer uma oposição entre aspecto positivo e negativo. É um caminho. Maravilha, maravilha. Adorei esse ponto. É uma coisa que eu me sinto muito insegura também, eu acho que esse aqui tem muito que de mim, nesse caso, né, do meu posicionamento, porque quando eu vejo um questionamento muito
difícil de caminhar, quando eu vou apresentar os pontos positivos, eu falo, caramba, eu concordo. Aí quando eu vou apresentar os pontos negativos, não, isso aqui é a pior coisa que tem. E aí é muito complicado de trazer isso ao texto. Então, creio eu que nesse caso a reflexão ainda está bem, bem, bem presente, né? E aí Bem. você percebe que você não faz um texto desse em 1 hora, né? 2, 3, porque você vai se envolvendo, né? Mas esse é um processo, porque vai chegar lá, no máximo, realmente 2 horas. Realmente, a gente quando fala das 5 horas da UERJ, eu tive essa vivência, né, no ano que eu fiz a UERJ, o Enem, acho que foi em 3 semanas de diferença, 2, foi muito próximo o segundo dia e o Enem, e a UERJ, e os dois têm 5 horas, né, e as 180 questões de natureza e matemática pareceram que o tempo foi muito, muito maior do que para as 20 questões e a redação, porque esse peso, e eu falei isso no meu vídeo de preparação para a UERJ, o peso que tem de escrever as 10 questões de biologia, as 10 questões de química É e muito bom. escrever a redação é completamente diferente e pede da gente um esforço muito maior. E nesse caso, essa escrita da redação tem que ser de agora. Você concorda? Muito, claro. Porque, assim, as pessoas usam muito também uma palavra da qual eu não gosto, que é o treino. Mas eu entendo a importância, né? É um Uhum. treino. Eu vou chamar de experiência. É uma Sim, experiência. sim. Né? Você tem uma experiência satisfatória um dia, não tem outra, em termos de tempo, em termos de resultado. Então, são as experiências. Quanto mais você tem, mais habilidoso você fica. Você desenvolve habilidade para demonstrar a sua competência. Incrível, incrível. Então, para desenvolver toda essa experiência, eu diria, eu como recomendação pessoal, não abandonar o planejamento e o estudo para a redação da UERJ até depois do Enem. Principalmente porque depois do Enem, a gente só quer que a UERJ passe para a gente descansar. É. Mas também, né, pela questão de, caramba, a gente olha, e por mais que seja um texto muito diferente e às vezes muito parecido, é uma questão que a gente não sabe trabalhar, e a experiência entra aí nesse ponto muitas vezes. Então, muito importante começar de agora, muito importante a gente começar a pensar as diferenças e a pensar como a gente vai reagir, né, com esse texto. E Inclusive, até tem uma orientação, desculpa, Milena, pode falar. você falando agora, enquanto o candidato está lendo a obra, sim, determinadas passagens vão remeter a determinados questionamentos. Nossa, essa passagem aqui poderia ser, né, uma abordagem. Anota, passa o marca-texto, é a tal da experiência valendo ali, né? Interessante isso aqui. Pode ser. Então, assim, é aquela perspicácia Uhum, já na sim, obra, porque você não fez uma leitura natural, você fez uma leitura orientada. Se ela está exatamente. orientada, você tem que ter a malícia, a esperteza de já fazer aquela percepção pensando também na UERJ. Por que não? Né? É o amadurecimento, é a esperteza. Eu acho que é aí que entra a questão de construir cadernos, né, de repertório. Eu diria que de uma forma mais orgânica do que as pessoas falam, porque eu vejo muito, e eu falei sobre isso, as pessoas constroem repertórios de uma forma muito mecânica. Tipo assim, vou pesquisar essa citação. Sendo que quando a gente tem a oportunidade de construir o repertório de uma forma orgânica, de pensar de verdade, e não só pesquisar com essa fundamentação, quando a gente já pode construir esse repertório assim, acho que é muito importante ter como base um caderno. Eu tenho alguns de temas diferentes que eu anoto as coisas que eu quero estudar, e quando eu estudo, eu vou grifando. Então, creio eu que construir esse repertório intencional, mas natural também, é muito importante, muito importante. Gostei. A leitura entra aí muito, né? E a análise também direcionada, como você disse. Gostei. É. E agora, vamos falar de uma coisa que eu estava ansiosa, que é o título, porque o ERJ pede título ou não, e se pede, como eu coloco esse título? Ótima pergunta, Milena. Sim, a UERJ pede título, né? E assim, acredito que ela vai se manter nessa linha. Uhum, Vamos lá, primeiro vamos entender o que é um título, né? Quando a gente avalia um texto e ele tem título, a gente tem que estar com esse vínculo. O título, ele é a essência, ele é o nome, ele é o teor daquele texto. E é dessa forma que vocês têm que pensar na hora de elaborar. E aí muitos me perguntam assim, elabora o que primeiro, o título ou o texto? Não uhum, tem fórmula, né? Há uns que preferem, a maioria prefere elaborar o texto e depois vai anotando aqui, anota ali, e aí chega ao título, né? Então, uhum, assim, o título é fundamental. E a sua estrutura
É muito importante também falar da estrutura de título. Aí são as experiências que nós temos com as leituras. Na maioria das vezes, os títulos são de fundamentação nominal, né? De núcleo nominal, são expressões nominais. Essa é a tendência. Mas nada me impede de fazer, por exemplo, uma citação, né, como título. Eu gosto sempre de dar um exemplo no ano do Vidas Secas. Até meu filho, na época, eu achei genial essa sacada dele, ele teve até uma boa nota, que ele mencionou a obra do Bicho, do Manuel Bandeira, e naquele último verso, o bicho, meu Deus, era um homem. E essa foi a citação dele que ele usou como título, para fazer o vínculo, para fazer o link da animalização do homem em condições precárias. Então, assim, quer fazer uma citação de uma obra já existente? Aspas, serviu de título, vinculou com o texto. Não quer, porque é um caminho difícil, é um caminho que requer uma sagacidade ali momentânea, vai no básico. Um título nominal, de função básica nominal, por exemplo, a casinha amarela. Né? A casinha amarela é o título de um texto que vai abordar e aprofundar uma casa amarela. Sim. Então, a estruturação de um título vinculado à ideia central, de preferência com toque metafórico, eu diria, com toque perspicaz, porque é a primeira impressão. A primeira impressão que vai ser abordada já nessa leitura inicial. E também aproveitando dessa finalização do texto, porque o título vai conduzir o texto, e na finalização, quem sabe eu não posso retomá-lo. Maravilha. Maravilha, bonito. Faz no Enem, né, na contextualização inicial, aquele link, aquele fechamento do texto, muitas vezes se apropria da contextualização que foi usada na introdução. Sim, eu gosto de pensar muito, e agora, no lado pessoal, quando eu vou ler um livro, né, tem o título do livro, como Hamlet, quando a gente olha, tá na cara que vai ser sobre ele, né? Que nem o Meu Pé de Laranja Lima. O que a gente vai ler no Meu Pé de Laranja Lima? A história toda vai girar pela metáfora do pé de laranja lima. Então, eu gosto de pensar, quando eu vou escrever os meus textos, e sendo eles para o UERJ ou não, e eu preciso colocar um título, eu preciso dar um nome, botar uma capa no meu livro, vamos dizer assim, até para os títulos do YouTube, eu gosto de intrigar a pessoa que vai ler, e ao mesmo tempo eu gosto de mostrar o óbvio de uma forma não tão óbvia, que convide a pessoa a pensar. Eu acho lindo, 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 quando qualquer tipo de obra, seja vídeo, seja texto, ela mostra para a pessoa que ela precisa pensar sobre o tema sem que fale, você precisa pensar nisso. Então, creio eu que o título, ele traz tem que ser envolvente, metafórico, e ao mesmo tempo ele tem que ser de uma forma direta, que a pessoa só vai perceber isso no fim do texto. Então, reitero tudo que você disse. É o caso da obra que eu mencionei, né, que meu filho usou como citação, que é o Bicho, do Manuel Bandeira. Ele começa falando, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando detritos, catando comida entre os detritos, né? E ele vai desmembrando, e ele gera aquela surpresa no final. Então, o homem, meu Deus, né? O bicho, meu Deus, não era um bicho, não era um animal, era o homem. Então, a surpresa. Então, o título também pode deixar esse tom surpreendente no final. Agora, é bom lembrar também, não necessariamente posicionamentos afirmativos, declarativos afirmativos. Pode ser em forma de pergunta, pode ser uma pergunta que gere uma reflexão, né? Então, assim, não tem uma resposta única, de preferência que ele seja perspicaz, que ele seja sagaz. Não vem essa sagacidade na hora, vai no básico. Né? Estrutura o seu texto, pega a ideia central dele e elabora centralizadamente. A UERJ tem essa estrutura textual na folha, né? Porque é o local do título. Né, do texto manuscrito, ele é centralizado e não pula linha, tirar também essa lenda, não se pula linha de título para texto. E você vai perder uma linha, né? Para escrever. Quem tem muito conteúdo, perder linha faz total diferença. Nossa, sim. Pode ultrapassar. Né? Existem os dois tipos de aluno, né? Que são aqueles que grossam a letra, fazem a palavra toda grande, e tem aqueles que fazem a letra miudinha, porque tem o tamanho do parágrafo, né? A gente fala assim, dois dedos, né? Aí o aluno faz assim, né? O candidato faz assim, 2 dedos no espaço, né? Então, assim, centraliza o título, pensa bem, sente, pega o teor principal do texto, percebeu que há uma metáfora e que cabe numa lógica?
emprega. Ou uma pergunta, ou até uma citação. Aí vai elaborar. Agora, elaborou, por exemplo, uma expressão nominal, né? A casinha amarela. Não coloca ponto final, porque não é uma estruturação oracional, né? Em sendo uma estrutura oracional, aí sim, eu vou fazer uma declaração afirmativa, eu vou elaborar uma oração com núcleo verbal e eu tenho que finalizar com uma pontuação adequada, seja uma interrogação, seja uma exclamação ou até o próprio ponto final. Agora, na maioria das vezes, o título não tem pontuação, porque Uhum. na maioria das vezes a gente elabora uma ideia nominal, né? Ah, Que aí ela vai direcionar a tese. incrível, incrível, Maris. Incrível que a gente passou por tudo que a gente já tinha conversado previamente. Estou até conferindo aqui para não falar besteira. Ah, faltou, assim, é necessário, você sente que é necessário, quando é uma pergunta muito direta, é necessário concordar com o tema? É tipo, vai, por favor, sua expressão inicial já falou tudo, então continue. Eu senti muito. É necessário se colocar, é necessário defender a sua tese. Você não precisa necessariamente concordar com o tema, você tem que se manifestar de forma lógica e deixar clara a sua tese. Não, claro que não é necessário. Agora, por outro lado, é óbvio que vai ser uma indução a não concordar, né? Porque, ou se for um grande problema, a questão da vingança, por exemplo, né? Ok. Vingar-se com as próprias mãos é o caminho? Digamos, aqui, né? Soltando uma pergunta que tem base em Hamlet. Sim, Tomara que o candidato não discorra sobre esse caminho, tendo a vingança como o foco principal, porque é vai verdade. até de encontro aos direitos humanos. E Sim, que o Enem tem essa grande peculiaridade, ele zera qualquer tese que defenda a violência, que defenda elementos contrários aos direitos humanos. sim, Então, obviamente, eu não preciso concordar, né? Mas eu preciso ter uma lógica moral, uma lógica é, ética e uma lógica na defesa, mas não necessariamente concordar ou discordar. Me manifestar de forma fundamentada sobre aquele assunto. sim. Então, independente de você estar concordando ou discordando, você tem que provar. Fala assim, eu tenho que provar, entendeu? Não tenho o que fazer. Esse aqui é meu ponto de vista e é isso. Eles pedem um ponto de vista. Então, falar, é isso e é por causa disso e é assim que eu tô pensando nesse momento. Muito impressionante. Então, assim, eu me senti muito, muito feliz com o que a gente trabalhou até aqui. Gostaria de perguntar, você tem mais algum ponto que você deseja abordar, algum assunto mesmo? E se não, qual seria o seu recado final para os alunos que estão assistindo até aqui? Porque eu, assim, estou muito, muito, muito inspirada. Eu vou estar de sair daqui escrevendo já. É assim, eu vejo o melhor caminho para crescer fazendo com que a escola transforme a gente, né? Uhum. E a escola transforma a gente na medida em que a gente vai aprimorar o posicionamento crítico com os livros, com as experiências, e não necessariamente buscando esse último vínculo seu, concordando ou discordando, mas se formando, né? Se formando na questão moral, na questão ética, e a partir do que o conhecimento vai trazer de informação para agregar valor para a gente viver mais, né? Uhum. Um exemplo clássico, a medicina, que é a carreira mais desejada e com maior dificuldade de ser alcançada com rapidez, É né? verdade. Em média são 2, 3 anos por aí, isso sendo bonzinho, né? É. A medicina já traz para a gente hoje um avanço na longevidade, porque Sim. ela se associou ao conhecimento científico. Então, o conhecimento científico trabalhado na sala de aula, trabalhado, né, nos livros, trabalhado nas leituras, tudo isso faz com que a gente cresça, tudo isso faz com que a gente viva melhor. Voltando à Idade Média, consolidou-se o conhecimento de que não é pela violência que a gente vai resolver a violência, né? E há uma série de exemplos. Eu só vou aprender isso lendo. Então, ler mais, pensar mais. Eu chamo de tripé, né? Uhum. Leitura, pensamento e escrita. Então, se é um conhecimento que eu gostaria até de finalizar nesse nosso papo maravilhoso, Aham. é esse tripé. Eu vou conseguir me expressar melhor a partir do momento em que eu não apenas ler, mas sim pensar.
Eu estou pensando, até porque eu não quero ler e absorver aquela leitura como do outro sendo minha. Eu tenho a minha Sim. leitura porque eu penso, né? Uhum. E ler e escrever e pensar, aliado a escrever, perfeito. Porque eu Nossa, estou aprimorando essa sensibilidade, esse conhecimento, e eu estou colocando em prova, né? Então, a escrita é um processo. Tanto que há pessoas que falam assim, eu conheço fulano que lê muito e tem dificuldade de escrever. sim, Começa a pensar um pouquinho mais, é né? verdade. E aí a gente começa a ter essa. Agora, a experiência, o treino, entre aspas, que é um termo também do qual eu não gosto, que eu chamo de experiência, ou como a Conceição Evaristo, que é a escrevivência. Ela escreve a partir das suas vivências, e ela sente a necessidade de reportar tantas experiências, tantas vivências, porque ela, de uma forma ou de outra, percebe o quanto isso vai ser importante para os seus leitores. Maravilha, muito obrigada, Maris. Gostaria de finalizar essa sua linha de pensamento. Eu conversei no vídeo falando sobre a UERJ que eu posso te ensinar todas as regras de dominó, posso te falar sobre todos os truques, mas você só vai aprender a jogar quando você jogar de fato, né? Então, eu diria que eu atribuo um valor muito grande ao estudo e à experiência que a gente constrói com o estudo, porque a partir dele, e quando a gente raciocina e pensa sobre ele, a gente constrói essa vivência interna de forma que a gente consegue ter os nossos pontos de vista, que a gente pode crescer a partir do nosso pensamento e da nossa ideia inicial, e a partir disso conseguir contribuir com o outro, e contribuir com a nossa escrita e criar coisas boas de fato, né? Ter uma criação que seja tanto reflexo da gente, quanto uma criação que tenha um objetivo muito bonito, né? Seja ele de adicionar na vida de alguém de qualquer forma, seja ele de construir, de melhorar, de salvar vidas e de formar alunos muito bons. Então, eu diria que o seu tripé me inspirou muito neste momento. É uma linha de raciocínio, é um pensamento muito válido, muito valioso, e ele é rico demais. Então, construir nosso viver, de fato, nesse tripé é muito impressionante. O pensamento ele é de verdade uma ferramenta fundamental na nossa vida. Muito obrigada, Maris. Muito, muito obrigada. Eu sou eternamente grata a tudo que você construiu. Todos os bloquinhos da minha aprovação tem o seu nome escrito. Muito obrigada por estar aqui. Nossa, que honra a mim ouvir isso, né? Parabéns, parabéns pelo seu exemplo, eu repito, como eu falei no início, né? Que ele é uma referência. A gente tem que ter referências e não cópias, né? Então, assim, voltando rapidinho para modelo nota 1000, né? Do Enem, que eles divulgam. Eles não são modelos, eles são referências. Então, que nós tenhamos aquelas referências, possamos ler e pensar para termos as nossas, para sermos referências. E Sim. você é uma grande referência, e a galera que está ouvindo vai aprender muito também, com toda certeza. Ai, Maris, muito obrigada. Então, finalizamos nosso papo. Que a UERJ sirva para a gente como um grande poço de nos tornarmos nossas referências também, né? Muito, muito obrigada. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Foi um papo lindo. Se vocês curtiram, se vocês quiserem comentar, adicionar a ideia, como eu disse, o comentário, a caixa de comentários é de vocês. Vocês conhecem as minhas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato para conversarmos, para dar um elogio para essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente, porque é uma professora incrível e pessoa também sensacional. Foi muito bom poder dividir tanto essa sala de aula, quanto todos os anos que eu dividi a sala de aula com você, porque foi impressionante estar contigo. Muito obrigada. Eu amei estar aqui, eu amei gravar esse vídeo, como eu finalizo todos os meus vídeos. Quem quiser assistir mais do nosso canal, desse canal maravilhoso que a gente fala sobre estudo e rotina e ser um vestibulando e como enfrentar isso tudo, vou deixar aqui na tela 2 vídeos e o meu canal no final. Muito obrigada, Maris. Finalizamos por aqui. Eu que Beijo. agradeço. É sempre muito bom estar com você sabe disso. Obrigada. Vou encerrar então. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui a gravação. E. Peraí.